Se você está procurando um podcast de notícias imparcial com um apresentador que saiba do que está falando, então você está no canal errado, porque agora vai começar o Corvo News. Olá, investidores! Bem-vindos ao Corvo News, o seu ponto de encontro diário para as informações mais quentes dos mercados financeiros, tanto tradicional quanto cripto. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto de 2025, e temos um dia recheado de notícias e análises para você se preparar para as operações. Notícias do mercado financeiro tradicional. Começamos nosso giro pelo mercado financeiro tradicional, que hoje apresenta um cenário misto, mas com pontos de atenção importantes. Índices globais e o impacto da Nvidia. Os índices futuros dos Estados Unidos iniciaram o dia em alta, mas logo se aproximaram da estabilidade, operando muito próximos do 0 a 0. No fechamento dos mercados asiáticos, vimos um quadro variado. O Xangai e o Nikkei de Tóquio fecharam em alta, com 1,14% e 0,73% respectivamente, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, registrou queda de 0,81%. Na Europa, os mercados operam em alta, impulsionados pelos lucros trimestrais da Nvidia, que superaram as expectativas. No entanto, Reino Unido e Eurostock 50 apresentavam leves quedas no momento das últimas informações, enquanto Alemanha, França e Itália registravam altas. Nos Estados Unidos, o Dow Jones se mantinha em leve alta, 0,12%, mas o S&P 500 e o Nasdaq operavam em queda, 0,05% e 0,15%, muito influenciados pela correção das ações da Nvidia. A fabricante de chips superou as estimativas de lucro e receita, registrando uma receita de 46,74 bilhões de dólares no segundo trimestre, um crescimento de 56% em relação a 2024, e um lucro líquido de 26,4 bilhões de dólares. Apesar disso, suas ações recuaram 3% no aftermarket, devido a resultados abaixo do esperado no segmento de data centers e incertezas relacionadas às vendas na China. A projeção de vendas para o terceiro trimestre, de cerca de 54 bilhões de dólares, não inclui a receita do segmento de data center na China, onde a Nvidia enfrenta desafios por restrições de exportação dos Estados Unidos. A diretoria da Nvidia, contudo, descartou a hipótese de diminuição na demanda por infraestrutura de inteligência artificial, com o CEO prevendo trilhões de dólares em investimento nos próximos anos. Agenda econômica dos Estados Unidos e cenário internacional. O grande destaque da agenda econômica de hoje nos Estados Unidos é a divulgação do PIB do segundo trimestre, com previsão de alta de 3,1%, e os pedidos semanais de auxílio-desemprego, que devem chegar a 230 mil, ambos com extrema relevância e impacto nos mercados. Esses são dados que o Fed acompanha atentamente para suas decisões sobre a taxa de juros. Outros dados relevantes incluem um relatório semanal de exportação de grãos. E, às 11 horas, os dados de moradias pendentes. Já no Brasil, o IGPM foi divulgado às 8 horas da manhã, vindo acima da projeção em 0,36%. No cenário político americano, os investidores continuam confiantes na independência do Federal Reserve, mesmo após a decisão do presidente Donald Trump de demitir a governadora Lisa Cook, que planeja contestar judicialmente. Na Ásia, o Banco da Coreia manteve sua taxa básica de juros em 2,5% pela segunda reunião consecutiva, uma decisão amplamente antecipada por economistas. Já na Índia, o principal índice caiu 0,49% após o feriado, devido à implementação de tarifas adicionais de 25% pelos Estados Unidos sobre remessas indianas, elevando a alíquota total sobre as exportações para 50%. Commodities e câmbio. No mercado de commodities, o petróleo opera em baixa, com investidores avaliando uma possível menor demanda nos Estados Unidos, com o fim da temporada de verão, e aguardando as respostas da Índia às tarifas punitivas. O Brent está cotado em 67,38 dólares. Por outro lado, o minério de ferro registrou uma alta relevante, de 1,74%, impulsionado pela pressão da China para reduzir a produção de sal e combater o excesso de capacidade. O café também subiu 3,48%, enquanto milho e soja apresentaram quedas.
No câmbio, o DXY, índice do dólar, trabalha em queda, de 0,24%, mostrando o dólar perdendo força frente às principais moedas globais. No Brasil, o dólar registrou queda de 0,28%, fechando a R$ 5,45, e está cotado a R$ 5,41 frente ao dólar e R$ 6,32 frente ao euro. Mercado brasileiro, Ibovespa. O Ibovespa fechou ontem em alta de 1,04%, atingindo 139.095 pontos. No entanto, um ponto de grande preocupação é o volume financeiro, que está cada vez menor, chegando a apenas 11,7 bilhões de reais. Esse é um volume financeiro comparável ao de feriado nos Estados Unidos, sugerindo que não há um investimento robusto entrando no Brasil, mas sim especulação de curto prazo. A média histórica de volume era de 25 a 30 bilhões antes de 2021, caindo para 15 bilhões e agora para 10 a 11 bilhões. No mini índice, houve uma alta de 0,62%, fechando em 141.310 pontos. Nos destaques do Ibovespa, as maiores quedas incluíram Aura, menos 1,66%, e Braer, menos 1,15%, enquanto Braskem, mais 5,79%, e São Martinho, mais 4,61%, puxaram a ponta vencedora. Todos os setores setoriais fecharam em alta, com o índice financeiro, o IFNC, em destaque fechando na máxima. Agora, mudamos para o dinâmico mundo das criptomoedas. Criptomoedas e Bitcoin!
Altcoins em destaque. Em resposta às parcerias com o governo americano, a Pyth Network disparou 62% hoje e a Chainlink também registrou movimentos significativos. A criptomoeda CRO da Crypto.com teve um salto impressionante de 0,15 dólares para mais de 0,36 dólares, impulsionada por rumores de parcerias estratégicas e o fator Trump, além de avanços na interoperabilidade da Cronos Chain com Ethereum e Cosmos. A Solana também está em evidência, com o movimento do Sol BTC parecendo ainda mais promissor que o ETH BTC, impulsionando-o para testar as máximas de 2024 e 2021. Atualmente, ela opera em torno de 206 dólares. O Litecoin também apresenta sinais de maturidade e fortalecimento da rede, com indicadores on-chain apontando acumulação e potencial para disparadas históricas ao se aproximar de 123 dólares e 183 dólares. O fator Trump e o mercado cripto. No cenário político, Donald Trump está considerando distribuir um dividendo para cidadãos dos Estados Unidos, financiado pelas tarifas da guerra comercial. Se esta medida avançar, pode injetar liquidez no mercado, impulsionando tanto ações quanto criptomoedas, semelhante ao que vimos em 2021 com os cheques de estímulo. Parte desse capital pode buscar segurança no Bitcoin, enquanto outra parcela migraria para altcoins, repetindo ondas especulativas. Análises e opiniões sobre ativos específicos e ou o mercado como um todo. Chegamos à nossa sessão de análises aprofundadas de opiniões, onde tentamos entender o que está por trás dos números e projetar os próximos movimentos. Análise e perspectivas para o BTC. O Bitcoin está tentando uma recuperação após romper um padrão de topo duplo no início da semana, com 111.884 dólares sendo um ponto crucial de suporte. Se o candle diário de hoje, que fecha às 21 horas, fechar abaixo deste patamar, o cenário se complica, pois, geralmente, após uma recuperação falha, o preço tende a cair ainda mais, podendo levar a uma projeção de queda para 101.499 dólares, próxima à média de 200 dias no gráfico diário. Para um cenário otimista de curto prazo, o Bitcoin precisa romper e se manter acima da média de 200 no gráfico de 1 hora, na região de 113.301 dólares. A principal barreira para um movimento de força seria o rompimento de 117.500 a 118.000 dólares, que, se confirmado com o fechamento acima desse patamar, poderia impulsioná-lo para a máxima histórica de 124.000 a 125.000 dólares, cenário A. Caso contrário, a falha em romper essa barreira pode levá-lo a testar suportes mais baixos, na faixa de 97.000 a 100.000 dólares, cenário B. Apesar da pressão vendedora atual, a taxa de acumulação em todas as carteiras de BTC atingiu o nível mais alto desde abril de 2025, o que, historicamente, precede fortes altas. A zona entre 93.000 e 110.000 dólares atua como um cluster de oferta, onde muitos investidores acumularam e tendem a segurar posições, funcionando como um piso. No curto prazo, alguns especialistas não veem o Bitcoin como a melhor aposta para ganhos imediatos, sugerindo que ele deve ser acumulado a longo prazo em uma carteira tartaruga, com resultados esperados em 4 anos. Eles preveem que o Bitcoin pode lateralizar antes de uma correção. É importante notar que 67% dos participantes na plataforma de apostas Polymarket acreditam que o preço cairá abaixo de 100.000 dólares antes de 2026. Historicamente, o quarto trimestre costuma ser o mais positivo para o Bitcoin, enquanto o terceiro trimestre geralmente traz correções que abrem espaço para novas altas. Ethereum, a grande oportunidade. Há um consenso crescente de que o Ethereum é a melhor oportunidade para o segundo semestre e médio prazo. Analistas destacam que o Ethereum está em um position trade e tem espaço para subir bem até fevereiro de 2026, mesmo com o Bitcoin lateralizando. O plano é acumular Ethereum em retestes de médias após uma correção de 60 a 90 dias, esperando uma fase de expansão de preço e um potencial de 100% de alta até o fim do ano, o que seria multiplicar o capital em 2 vezes. Graficamente, o Ethereum permanece otimista, mantendo-se acima da média de 21 dias em 4.446 dólares e com uma estrutura de alta de topos e fundos ascendentes. A resistência principal está em 4.795 dólares. Há, porém, o risco de formar um topo duplo e reverter a tendência se perder o suporte de 4.062 dólares. O CEO da VanEck o descreveu como The Wall Street Token, reforçando seu potencial institucional. O Ethereum formou um fundo duplo maravilhoso com um alvo potencial de 8.500 dólares, baseado na amplitude de movimentos anteriores.
A Solana tem um gráfico muito promissor, superando o Ethereum em relação ao Bitcoin e mirando no rompimento dos seus topos anteriores, com um alvo potencial de $250, baseado na amplitude de movimento. O indicador de Altcoin Season subiu para 59, indicando que estamos nos aproximando de uma temporada de altcoins. Mas a estabilidade do Bitcoin acima de $111.884 é crucial para que isso se concretize. A Pendle, uma altcoin, também mostra um padrão que pode entregar mais alta, mas é esperado um período de acumulação de cerca de 70 dias antes de um rompimento significativo. Visão geral e filosofia de investimento. O mercado cripto, apesar de ter atingido uma capitalização de 4 a 4,5 trilhões de dólares, ainda é considerado minúsculo por muitos, com potencial de multiplicar-se em mais de 100 vezes, chegando a 400 trilhões de dólares. A mensagem central para os investidores é a importância de dar tempo ao tempo em seus investimentos e focar em bons ativos, evitando a especulação de curto prazo baseada em dicas de terceiros. Este ciclo é diferente do de 2021, pois não conta com estímulos massivos da pandemia. Portanto, os investidores precisam se apoiar em métricas, estudos e análises em vez de comprar indiscriminadamente por FOMO. A informação é a principal arma para combater o prejuízo. O movimento institucional com o governo e grandes players entrando nas blockchains e ETFs valida a tese de valor das criptomoedas e abre portas para uma transparência e auditabilidade sem precedentes no uso de dados econômicos on-chain. Com essas análises e notícias, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Lembre-se, informação e estratégia são as chaves para navegar neste cenário complexo, mas cheio de oportunidades. Obrigado por ficar até aqui. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. E se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar este velho corvo a comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família.